Monster Vision. Salve, salve família! Começando mais um episódio de Monster Vision. Ao longo dos anos, o filho de Chuck provou ser uma pérola absurda. Puta filme zoado! Seguindo o padrão Monster Vision, tamo aqui com nossa boa e velha cachaça. E eu vou dar um shot pra cada cena ruim ou absurda. Impossível analisar esse filme sóbrio. Me desejem sorte, pessoal. Bora pro vídeo. O quinto filme do Chuck não agradou muita gente. De certa forma, acabou sendo uma piada de mau gosto entre toda a fanbase. Mesmo com uma enorme base de fãs, esse capítulo passa longe de se destacar, soando como uma tentativa impensável de dar novos horizontes para a saga. Ele se destaca, mas não pelas boas razões, e sim pela ousadia, cafona e bobinha. Mesmo como uma comédia, o filme não tem charme, é forçado e previsível. A saga Brinquedo Assassino começou como um bom suspense noturno, que aos poucos foi ganhando mais leveza no tom, mas mantendo o terror e o clima sombrio, aquela atmosfera noturna de suspense e mistério, principalmente no primeiro filme. Tinha aquele humor cínico e certeiro, que funcionava muito bem. Infelizmente, não temos nada disso aqui. O filme pode ser um bom guilty pleasure e carregar muitos fãs, muito pela nostalgia. É muito bom raspa de parede, eu adoro comer raspa de parede, ó. Mas isso não é suficiente para considerar o filme promissor, e quem sabe algum dia um clássico do gênero. Foi o último capítulo de Chuck lançado nos cinemas, com os próximos já saindo diretamente em mídia física. Na época a expectativa foi grande. Como será o tal filho de Chuck? É um assassino perigoso? Quem é ele? Como ele é? Que rufem os tambores. Sim, esse é o filho de Chuck. Pensa num boneco feio, parece um cão chupando manga. É uma mistura de David Bowie da Deep Web, Prince e o Boy George. Por que esse boneco é tão bizarro assim? Beleza que o Chuck é feio e esquisito, mas a Tiffany é mó gatona. Então como saiu esse traste? Ele nem mesmo se parece com os dois, e isso incomodou os produtores do filme, que sentiram que o boneco deveria ser mais parecido com os pais, mas Don Mancini insistiu em um visual distinto no personagem. O filme anterior, A Noiva de Chuck, já havia introduzido um novo estilo para a saga, mais puxado para comédia dark, e isso funcionou perfeitamente bem. Mas aqui eles passaram do ponto, transformando o filme em uma comédia constrangedora e apelativa. Em certo ponto, nem mesmo respeitando a mitologia da história. Depois de ter escrito o roteiro de todos os filmes, Don Mancini, pela primeira vez, finalmente dirigiu um filme do Chuck. E dá pra ver que ele tá bem à vontade no trabalho. Ele fez o que quis, não hesitando em colocar todos os elementos que desejava no filme. Você é doido? Não posso negar, Mancini sempre fez um trabalho promissor. O cara é foda, mas aqui passou do ponto, exagerou na dose, não pensou nas consequências futuras. Pra quem ainda não sabe, Don Mancini é homossexual assumido e resolveu adicionar essa temática no filme. Resolveu sair do armário de uma vez, literalmente transformando o filho de Chuck em uma figura gay. Sim, isso mesmo que você ouviu. Cacetada, velho. Na verdade, ele não é gay, mas está em conflito e dúvida sobre sua sexualidade durante o filme todo. Ele tem uma dupla personalidade, e os personagens só deixam ele mais confuso sobre isso. Just like you decided our son was a girl. He is a girl. He is a boy, god damn it. I want a girl. I want a boy. You're tearing me apart.
Se pensar bem, é um conceito interessante, longe de ser épico, mas o que esperar de um filme em que Chuck tem um fucking filho? Toda a ideia do projeto, desde o conceito, não tinha como se levar a sério. É uma bagunça total, conflitos sexuais, temática escrachada de Hollywood, com Chuck e Tiffany agora sendo estrelas, personagens estúpidos, comédia adolescente bem bobinha, Chuck esquecendo suas motivações, estereótipos de todos os tipos, incluindo doses pesadas de misoginia e submissão feminina, putaria, um roteiro totalmente bagunçado e, claro, muito sangue. No final do último filme, tivemos um excelente gancho, que apesar de forçado, deixou todo mundo bastante empolgado. E pelo que vimos naquele final, parecia que o filho de Chuck seria um filme mais sombrio, mostrando um bebê maldito e sanguinário, uma criatura demoníaca, algo como Nasce um Monstro, um filme com um bebê causando um massacre logo após o nascimento. Mas o que tivemos aqui foi algo completamente diferente. A abertura é mais previsível e impossível, mostrando a concepção do filho, a formação do bebê, com direito a ejaculação, fecundação, evolução e um ridículo Made in Japan, escrito no pulso do mini boneco. A marvada pinga que corre nas veias, dissolve as tripas, sapeca o exame, dizima, mas não briga. E nesse ponto até que é bom, mas... O bagulho queima até a alma. É uma abertura bem tosca, já entregando a comédia boba do projeto. É como se fosse um aviso para não levar o filme a sério. Enfim, 6 anos após o último filme, Chuck e Tiffany se tornaram estrelas de Hollywood e estão participando de um novo filme chamado Chuck Goes Psycho. Lembrando que eles estão mortos, mas o estúdio usa os bonecos como adereços de produção. Nada é explicado sobre como tudo isso aconteceu. O final do último filme fica em branco. E agora vemos que o bebê boneco que nasceu, o tal filho de Chuck, foi parar nas mãos de um ventríloco maluco chamado Psyx, batizando o boneco de Shitface e mantendo ele em cativeiro para poder se apresentar em seus shows e ganhar dinheiro. O ventríloco abusa e maltrata de Shitface, principalmente pelo fato dele ser frouxo, frágil e bonzinho. Até o público usou o boneco, mas mesmo assim ele continua dócil. Em uma cena inicial, vemos o boneco tendo um pesadelo ridículo, com ele literalmente matando os pais de uma menina, mijando nas calças e sendo zoado por ela. Curiosidade, nessa cena temos referências a Halloween e Psicose. I'm not like that at all. I wouldn't even hurt a fly. Let them see what kind of a person I am. I'm not even gonna swat that fly. Shitface resolve tomar uma atitude e consegue fugir de seu dono, com o objetivo de encontrar seus pais, indo para Hollywood, Los Angeles, Estados Unidos. Acontece que em Hollywood, a terra dos talentos, Jennifer Tilly, a própria atriz de Tiffany, está mexendo os pauzinhos para conseguir um papel promissor de a Virgem Maria. Ai, que delícia! Em um novo filme dirigido pelo Redman. Sim, isso mesmo, o rapper da vida real, Redman. Por que diabos, no começo dos anos 2000, eles ficavam enfiando rappers famosos em seus filmes? Isso quebra totalmente o clima. Lembrando que isso também aconteceu em Halloween Ressurreição, quando escalaram o fucking Busta Rhymes pra ser um dos obstáculos de Michael Myers. Na moral, vai tomar no... De alguma forma, Shitface consegue chegar até Hollywood e encontra seus pais, usando o amuleto do espírito voodoo Damballa para trazê-los de volta à vida. Sim, ele encontra o amuleto Coração de Damballa, que foi introduzido no filme anterior, usando ele para ler o encantamento. Eles vão até a mansão de Jennifer Tilly, atriz que interpreta a boneca Tiffany. Ah, vá, é mesmo? E elaboram um novo plano. O casal pretende transferir suas
suas almas para Jennifer e Redman, finalmente saindo do corpo dos bonecos. Os dois estão tendo um caso, e isso facilita muito para Chuck e Tiffany, se instalando no sótão da mansão e esperando a oportunidade para agir. Tudo isso com Shitface presente. Tem também a amiga e assistente de Jennifer, Joanne, que não aprova as atitudes precipitadas da atriz, e o motorista-chofer Stan, que tem um amor platônico por Jennifer. Chuck acredita que seu filho seja um menino e o batiza de Glenn. Já Tiffany bota fé que é uma menina e a batiza de Glenda. Isso deixa o boneco confuso com a própria identidade. Eu preciso de um companheiro. E ele resolve assumir as duas sexualidades. A pergunta é, que diabos isso importa? Se o boneco é gay ou não, que diferença isso faz? Isso realmente era importante a ponto de se fazer um filme de fucking brinquedo assassino com essa pauta? Deixa o boneco ser o que ele quiser, ué. Foda-se, ninguém se importa. É um debate relevante na franquia, se distanciando bastante das origens e da motivação de Charles Lee Ray, a verdadeira alma por trás de Chuck. Mas não tem como negar, as interações de Chuck e Tiffany com o filho são hilárias. O casal continua com a mesma química do último filme, não tão afiada e inteligente, mas ainda muito boa. E agora, com um terceiro membro no grupo, podemos ver um outro lado deles, um lado mais familiar e materno. Os dois agindo como pais é um ponto positivo do filme. Tiffany age como uma mãe carinhosa e afetuosa, toda pimposa, tratando Shitface como um verdadeiro bebê, uma menininha. Já Chuck quer um filhão para ensinar a matar e passar seu legado adiante, um parceiro de matança. Revoltada com essa atitude, Tiffany proíbe Chuck de matar, exigindo que ele dê um bom exemplo. Chuck finge aceitar, mas claro que ele não vai obedecer. Shitface, Glenn ou Glenda, whatever, do jeito que vocês quiserem chamar, é um boneco obediente e educado, fazendo de tudo para agradar os pais, mas sendo muito mais próximo da mãe Tiffany. Praga do inferno! Eu odeio maldita, maldita, desgraçada. Então vem falar. Maldita, vou. Pois ele não aprova que seu pai seja um assassino sanguinário. Com o plano de transferir suas almas para o casal Jennifer e Redman, os bonecos fazem os preparativos para uma inseminação artificial, com até mesmo uma cena de Chuck batendo uma. Com uma ajudinha de Tiffany, é claro. E combina com o mamilo, né? Combina mesmo, combina mesmo. É? E você fica cada vez mais nu como um rochedo de Gibraltar. Que isso, cara? Redman é um personagem totalmente estereotipado. É o típico rapper mulherengo e debochado, sem muitas novidades. No conceito original, o personagem de Redman foi escrito para ninguém menos que Quentin Tarantino, que obviamente recusou o papel. As ideias. Aproveitando a brecha, Redman cai nos encantos de Jennifer Tilly, já sabendo das verdadeiras intenções dela a respeito da carreira. Jennifer acaba acordando grávida, com uma gestação acelerada, devido às consequências da magia voodoo. Redman nega o filho, revelando ter feito uma vasectomia, o que enfurece Tiffany a ponto de matá-lo. Stan, o chofer apaixonado, também acaba morto ao ser sequestrado por Chuck. As mortes são boas, bem ousadas. Destaque para o assassinato do paparazzo Pete Peters, quando o filho de Chuck acaba derrubando um pote de ácido sulfúrico em seu rosto, durante um rolê de pai e filho. O filme tem um bom ritmo de matança. Outra morte que se destaca é a da assistente Joanne, queimada por Shitface, revelando que ele tem duas personalidades. Glenn é bonzinho, enquanto Glenda é uma assassina sanguinária. Tiffany descobre que Chuck continua matando, e basicamente declara guerra contra ele. Acontece que Chuck acaba tendo um colapso, uma epifania, finalmente aceitando sua forma atual, desistindo de transferir sua alma para outro corpo. Sim, depois de tudo que ele fez nos últimos 4 filmes, agora resolve desistir e aceitar sua forma de boneco. Chuck abre mão de toda sua motivação.
O maior problema desse capítulo é tentar ser algo que no fundo todos sabemos que não é. Mudar alguns elementos da história sempre é bom, mas aqui fica bem claro que tudo tem um limite. Tudo soa muito bobo, cafona e fora de tom. É como uma paródia não oficial. Claro, a questão técnica do filme continua excelente, mas isso não é o suficiente para se sustentar ao lado dos outros capítulos da saga. É triste, porque mesmo sendo um conceito absurdo, o filho de Chuck tinha a oportunidade de honrar o terror clássico trash e entregar algo muito mais sólido e memorável. No lugar, tivemos apenas um filme fraco, com humor duvidoso e várias tentativas de alfinetar assuntos e tabus polêmicos, tanto da visão subjetiva de cada pessoa, quanto da gigantesca indústria de Hollywood. No final, acaba sendo um filme sem propósito, sem carisma e sem a magia obscura que deixou a franquia popular entre tantas outras lançadas. Don Mancini fez o que quis. Ô meu, liga e desliga. Pinga que corre nas veias, dissolve as tripas, sapeca o exame, dizima, não briga. Jennifer Tilly acaba tendo 2 filhos, um casal, é igualzinho The Sims, o menino de lençol azul e a menina de lençol rosa, tudo bem clichê e manjado. Sabendo que Tiffany quer transferir sua alma, Chuck tenta impedir no melhor estilo ou iluminado, usando um machado para invadir o hospital. Chuck ataca a esposa, mas ela consegue realizar a magia de Damballa, finalmente transferindo sua alma. Revoltado, Shitface ataca o pai, em uma cena ridícula, com o filho usando artes marciais para derrubar o Chuck. Que porra é essa? Até conseguir mutilar ele com um machado. 5 anos depois, Tiffany enfim tá vivendo uma vida normal no corpo de Jennifer, com seus filhos gêmeos, Glenn e Glenda. Glenn recebe um presente e fica aterrorizado ao perceber que é o braço decepado de Chuck, que agarra ele, deixando claro que a alma de Charles Lee Ray ainda está viva. Por falar nisso, esse é o único filme da franquia que o nome verdadeiro de Chuck, Charles Lee Ray, não é mencionado, e o único filme que ele não usa sua voz de boneco, Good Guy. Foi um final brega e preguiçoso, mas enfim, o filme inteiro é ruim. O Filho de Chuck foi um filme meia boca, não vale a pena ser elogiado. Foi o tom gay do filme? A quebra de personalidade? Eu acho que não, mas sim a mudança de estética. Isso foi crucial. Inclusive, Don Mancini afirmou que essa confusão sexual do personagem foi baseado em suas próprias experiências. Repetindo, ele fez o que quis com esse filme. E se Don Mancini tá satisfeito, diabos, eu também tô. Afinal, ele proporcionou uma grande saga do terror, mas podia ter feito diferente aqui. Podia ser mais pé no chão. A saga voltou a ficar na geladeira por quase uma década. E voltou somente em 2013, com o promissor filme A Maldição de Chuck. Filme que resolveu voltar nas origens sombrias da franquia, com Don Mancini tentando uma redenção após tantos absurdos. Ele se ligou que havia algo errado com os rumos da história, e resolveu consertar isso de uma forma satisfatória. Então é isso, pessoal, até o próximo episódio.